tudo bom? Bem-vindos ao canal do Amo Direito. Eu sou o professor Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado pelo Amo Direito, por disponibilizar esse canal, essa comunicação. E a gente vai conversar sobre um tema muito bacana hoje, né? Que é o WhatsApp bloqueado. Podia bloquear, não podia bloquear o WhatsApp? O que está acontecendo nesse país? Que país que é esse? Que ninguém respeita a Constituição, né? Mas todo mundo acredita no futuro da nação. Parece um clichê, mas a cada dia a gente vê cada bizarrice, né? Mas vamos lá. A STF deveria lançar uma súmula proibindo o bloqueio do WhatsApp, né? Pois é, também acho que é uma boa ideia, mas o ministro da Justiça já se antecipou, já estão lá com um projetinho de lei para proibir bloqueios de WhatsApp. A gente vai conversar um pouquinho até sobre isso hoje. É uma relação, assim, tanto estranha, né? O Supremo Tribunal Federal dando uma decisão sobre um provimento, sobre uma decisão de uma justiça de primeiro grau, de um processo criminal. Como é que fica tudo isso? Que coisa doida. Podia bloquear, não podia bloquear. Mas, enfim, a proposta é conversar sobre tudo isso. Um abraço, pessoal de João Pessoa. E a gente presenciou uma decisão da segunda vara criminal da comarca de Duque de Caxias, do estado do Rio de Janeiro. A Justiça Estadual de lá bloqueou o WhatsApp no país inteiro, né? Não é inédito isso, a gente já sabe, já passou por isso em outros momentos, mas agora a Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de uma vara criminal, numa decisão singular de uma magistrada de primeiro grau, ela mandou bloquear o WhatsApp para todo mundo. Pois é, esse não é um bloqueio inédito, como eu já tinha falado para vocês, mas é interessante saber por que a magistrada de primeiro grau, numa decisão singular, num processo penal, determinou o bloqueio do WhatsApp. Tá? A gente está diante de uma situação de necessidade processual, de instrução, né, de uma situação lá de um crime. E para essa instrução probatória era indispensável, ou ainda é indispensável, que algumas informações veiculadas pelo WhatsApp fossem apresentadas em juízo. Todo mundo sabe que o WhatsApp é um meio de comunicação extremamente eficiente, rápido, barato, né? Você pode transmitir som, imagem, arquivo, enfim, uma infinidade de informações podem ser transmitidas ali. E quando a magistrada determinou que o Facebook, que é o proprietário do WhatsApp, entregasse as informações solicitadas por ela, ela deu uma decisão assim, muito peculiar e muito interessante, né? Qual foi essa decisão interessantíssima dela? É a seguinte, olha só, vou ler para vocês parte da decisão dela, diz assim, ela determina a desabilitação da chave de criptografia. Todo mundo já sabe que agora as mensagenzinhas de Zap são criptografadas, né? Ela determinou a desabilitação dessa chave de criptografia com interceptação do fluxo de dados, ou seja, eu quero o que está circulando na hora, eu não quero arquivos anteriores, até podia receber os arquivos anteriores, mas o que ela queria era o fluxo atual, online, aquilo que estavam comunicando na hora, com desvio, olha só que bacana, com desvio em tempo real em uma das formas sugeridas pelo Ministério Público, além do encaminhamento das mensagens já recebidas pelo usuário, antes de implementada a criptografia. Então a decisão dela era muito pontual, é um caso que eles estão enfrentando no Rio de Janeiro, envolvendo questões criminais, e o Ministério Público solicitou a quebra desse fluxo de dados, solicitou a quebra de dados e ainda estabeleceu o que é que ele queria, a desabilitação da chave criptografada. Resultado disso, Facebook não atendeu. O resultado foi esse, o Facebook não atendeu, e aí a juíza determinou o bloqueio do mecanismo de comunicação, desse sistema, desse aplicativo de comunicação WhatsApp, né? Então vejam só que interessantes, algumas questões técnicas da área de TI, né? Poderia descriptografar, não poderia descriptografar. Para o Ministério Público ter solicitado isso, é sinal que deve existir uma forma de descriptografar. E o Facebook sabe que existe essa maneira, porque se ele implementou, ele sabe como retirar a descriptografia, né? Mas a magistrada ela deu uma determinação seguinte: quebra o sigilo de dados. Poderia fazer isso? Poderia, porque a Constituição da República, lá no artigo 5º, estabelece que os dados são protegidos, assim como a tramitação, a transmissão de dados também são protegidas. E poderia ser feita a quebra
para fins de investigação criminal. Aqui eu já quero chamar a atenção para vocês por um primeiro ponto, um ponto muito importante. Quando nós falamos de quebra de dados, isso é diferente de quebra de sigilo telefônico. Vamos lá, pessoal, isso é super importante, tem que fazer essa distinção. Muita gente patrola isso dentro do artigo 5º e a Constituição é muito clara. Existe um sigilo de correspondência, um sigilo de comunicações telegráficas, um sigilo de dados e sigilo telefônico. A juíza não determinou a quebra do sigilo telefônico, ela determinou a quebra do sigilo de dados e da transmissão de dados, que a gente trata isso como sigilo telemático, né? Para pegar essas informações que circulam na rede mundial de computadores, que é a internet. Ela tem poder para fazer isso? Todo o poder da magistratura, com certeza. Tem previsão constitucional e infraconstitucional. A lei que regula a quebra de sigilos telefônicos autoriza o uso da mesma lei para quebrar sigilo de dados. Então a juíza agiu na legalidade, ela podia sim determinar a quebra de sigilo de dados. Mas aí ela foi além. Ela determinou como uma espécie de punição, de multa, de forma coercitiva, né, o bloqueio das transmissões do WhatsApp. Esse é o segundo ponto. O bloqueio ela poderia fazer. E aí a gente entra numa esfera bem delicada, porque ela está dentro do poder dela de determinação judicial até de punir, ainda que temporariamente, uma empresa como essa, que é o Facebook, que é uma gigante aí das telecomunicações. Mas do ponto de vista constitucional, a forma como ela determinou o bloqueio geral e restrito, atingindo pessoas do país inteiro que não tem nada a ver com essa investigação. Muitas pessoas trabalham e ganham dinheiro com o WhatsApp, essas pessoas de certa forma foram afetadas, porque hoje elas ficaram cerca de umas 3 a 4 horas sem esse sistema, né? A juíza não poderia dar a determinação para o próprio Facebook. Por que não poderia dar determinação para o próprio Facebook? Porque o Facebook não tem sede no país. O Facebook não está instalado no Brasil. Esse provedor do WhatsApp está em outro país, sei lá onde, ou nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, enfim, ele não está no Brasil. Então, o que a juíza fez? Eu vou determinar o bloqueio do serviço público que viabiliza as comunicações. Qual que é o serviço público? Telecomunicações. Aí ela podia, com certeza ela podia, sem problema nenhum, deu uma determinação para todas as empresas de telecomunicação no Brasil cessarem o sinal de transmissão do WhatsApp. E isso ela poderia fazer e fez, né? E fez. E aí as empresas de telecomunicação elas não podem descumprir de forma alguma essa decisão sob pena de perder a concessão do serviço público de telecomunicação. Então, esse ponto a juíza andou de acordo com a legislação, ela foi ali, em cima do que fala a legislação. Eu vejo que a decisão, apesar de ser rigorosa e baseada, fundamentada em legislação e na Constituição, ela acabou atingindo um outro ponto, né? E aí a gente cai na razoabilidade, na proporcionalidade, na violação do direito de expressão, na violação do direito de informação, na violação da tutela da comunicação social. E esse é um outro ponto muitíssimo delicado, porque uma decisão de uma magistrada atingiu milhões de pessoas do Brasil inteiro que não tem nada a ver com aquela investigação, né? Então, apesar dela ter razão em, de alguma maneira, punir o Facebook, o WhatsApp, porque eles não entregaram o que ela pediu, de outro lado, ela acabou extrapolando, ela acabou praticando uma medida que exagerou, que foi além dos limites daquele processo. Isso não é novidade, a gente já teve isso, olha só, eu fiz uma anotação aqui, em dezembro de 2015 nós tivemos esse mesmo tipo de situação, em maio de 2016 nós tivemos a mesma situação de juízes diferentes, né? E agora, em julho de 2016. Salvo engano, acho que antes de dezembro de 2015 nós já tivemos uma decisão anterior, eu que não achei essa informação. Então, basicamente, nós temos 3 bloqueios do WhatsApp de forma geral e restrita, atingindo aí milhões de pessoas que não tem nada a ver com aquela investigação, com aquele processo, né? A juíza poderia ter trocado isso por uma multa pecuniária, poderia fazer isso, né? Mas ela preferiu atingir em cheio um sistema de comunicação instantânea muito importante que já faz parte da vida de milhões de pessoas no Brasil. Existem informações hoje que a cada 10 smartphones no Brasil,
8 se utilizam desse sistema de comunicação. Então, é uma decisão que acaba, de um lado, ela faz valer a força do judiciário, de um lado, ela impõe a empresas privadas uma determinação judicial de prestar informações, mas, de outro lado, ela acaba, de alguma maneira, dando uma cotovelada na boca de direitos fundamentais, né? E aí acaba virando uma novela, porque a juíza determina o bloqueio, o tribunal determina o desbloqueio, e isso gera instabilidade de investimento, isso gera instabilidade na rede de comunicação, isso gera insegurança jurídica. Então são muitos pontos envolvidos em uma só decisão. E essa decisão está circulando no penal, no processo penal, no constitucional, na legislação que diz respeito a telecomunicações. Então, ela é um tema assim, muito bacana para hoje, né? E o Supremo já atuou, né? É interessante observar que o Supremo deu uma decisão determinando a suspensão dos efeitos da decisão da magistrada lá da segunda vara criminal da comarca de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Um abraço para o pessoal de Duque de Caxias, um abraço para o pessoal do Rio de Janeiro. E essa decisão do STF poderia ter sido dada, sim? Será que não era o TJ que teria que dar essa decisão? Dentro do processo, inclusive no processo penal, a decisão poderia ser questionada perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sem problema nenhum. Aliás, esse seria o caminho comum. Esse seria o caminho mais, talvez o mais tradicional, digamos assim. Mas o que acontece? Do penúltimo bloqueio, que foi em maio de 2016, o PPS, um partido político, impetrou lá no Supremo Tribunal Federal uma DPF, uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que essa DPF falou lá? Que o bloqueio de maio de 2016 violou uma série de dispositivos constitucionais, violou a liberdade de informação, a liberdade de expressão, a tutela da comunicação social, violou regras do marco civil da internet que não permite interrupção de serviços da internet, salvo as hipóteses previstas na lei, e essa não seria uma das hipóteses. E aí o Supremo, naquela época, já deu uma decisão dizendo que o bloqueio não era bacana, não era legal e não deveria persistir. Só que tem um detalhe interessantíssimo na DPF, a DPF 403, impetrada pelo PPS. Há um pedido lá nessa DPF que é o seguinte, que não aconteça mais o bloqueio dessa natureza. É uma tutela, como a gente chama, uma tutela inibitória, né? E o Supremo acolheu isso. O Supremo acolheu, porque quando o Supremo deu a decisão anterior, no bloqueio de maio de 2016, ele disse o seguinte, não pode bloquear, maravilha. E aí o processo está lá para julgamento final. E nesse julgamento final consta aquele pedido. Não bloquear mais sistemas de comunicação da mesma natureza do WhatsApp nos termos e da forma como tem sido bloqueado por juízes de primeiro grau, né? Hoje a DPF está tramitando no Supremo, ela não chegou no seu final, ela não está arquivada. E o PPS fez uma petiçãozinha rapidinha lá hoje, é o seguinte, aí Supremo, presta atenção, descumpriram a sua decisão da DPF, descumpriram o pedido que nós fizemos para não existir mais bloqueio do WhatsApp, traduzindo, né, resumindo essa situação. E aí o ministro Lewandowski, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, deu uma decisão muito simples, de 8 páginas, citando a DPF 403, dizendo que ela está em trâmite e que a decisão da DPF 403 se estende à comarca de Duque de Caxias, segunda vara criminal. E por essa razão, o Supremo suspendeu a decisão. Eu tenho um trecho da decisão do Supremo que diz o seguinte, quer ver? Embora o ajuizamento da DPF tenha sido motivado por outra decisão judicial do mesmo jaez, o pedido de mérito formulado na inicial abrangia a finalidade de não mais haver suspensão do aplicativo de mensagens WhatsApp por qualquer decisão judicial. É um pedido genérico, um pedido muito grande, um pedido que extrapola muitos limites, aí, nunca mais vai poder bloquear o WhatsApp, né? Mas o Supremo hoje ele deu uma contornada, deu uma recortada nesse pedido para dizer o seguinte, com essa decisão da segunda vara criminal lá de Duque de Caxias, ela está sujeita a essa decisão, a essa DPF. Então não dá
para ficar o bloqueio. Cabeça, mas e aí, Cabeça? O Supremo podia dar essa decisão lá numa DPF, afinal de contas, ele está estendendo os efeitos da decisão anterior para um processo novo, para uma decisão diferente de outro juiz. Isso não é uma bagunça? De certa forma isso mostra uma falta de sincronismo na justiça brasileira. Porque se a justiça de primeiro grau já tivesse lembrado da decisão da DPF, talvez não tivesse proferido o bloqueio. E por que o Supremo pode dar essa decisão com essa absoluta tranquilidade? O artigo 5º da lei que regula a DPF, o artigo 5º diz o seguinte, artigo 5º, parágrafo 3º da lei que regula a DPF, tá? É a lei 9882, tá? A lei 9882. Cabeça é péssimo para gravar número de lei, né? Mas o que o artigo 5º, parágrafo 3º diz? Vou direto no parágrafo 3º para vocês. A liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou efeito de decisão judicial. Ou seja, com a DPF, que é uma característica desse controle concentrado de constitucionalidade, com a DPF, o Supremo pode sim determinar que outras ações em trâmite no país sejam suspensas ou, pelo menos, decisões proferidas em certas ações sejam suspensas. Então, com base nesse dispositivo da Lei 9882, que regula a DPF, o Supremo determinou a suspensão da decisão. E por essa razão, todo mundo voltou lá pro Zap Zap, né? Exatamente, lei que trata da DPF, 9882. Lá no artigo 5º, parágrafo 3º, a gente tem justamente essa possibilidade de suspender decisões. E o Supremo foi preciso. Falou, eu tenho uma DPF tramitando aqui e há um pedido para não ter mais esse tipo de bloqueio. Eu vou pegar aquela decisão que eu já dei, baseada nela, baseada na DPF, eu suspendo imediatamente a decisão da Justiça Criminal da segunda vara lá de Duque de Caxias. Eu penso que a juíza de primeiro grau, ela agiu assim para aplicar um certo rigor, e eu dou razão para ela, porque o Facebook não pode simplesmente ignorar comandos da justiça brasileira. Isso seria um desrespeito a uma das mais importantes funções do Estado brasileiro, que é a função jurisdicional. O Facebook não pode ignorar, muito menos o WhatsApp. Mas, de outro lado, ela determinar o bloqueio geral e restrito, atingindo todo mundo, isso extrapolou um pouco, isso ficou desproporcional, né? Querem ver? Vamos tratar de algumas outras informações aqui. Olha só, pontos fundamentais que acabaram sendo violados com a decisão. Liberdade de informação, isso é direito fundamental, está no artigo 5º. Eu não posso simplesmente patrolar essa garantia constitucional que todos nós temos de informar e de sermos informados, independente do meio de comunicação que nós utilizarmos, né? Liberdade de expressão e manifestação que é tão vista hoje pelo WhatsApp. As pessoas que têm o WhatsApp do Cabeça recebem, vez por outra, aí, uma manifestação minha de aula, ou de um curso, ou de uma dica de estudo, e por aí vai. Não só minha, mas de diversos professores do país inteiro, né? Comunicação social, a Constituição regula a comunicação social, que é a comunicação de massa. E eu posso inserir com absoluta tranquilidade o serviço de telecomunicação de internet dentro da comunicação social. Aliás, esse é um dos grandes fundamentos da regulamentação da internet no Brasil. É a comunicação de massa. E é uma comunicação barata, é uma comunicação simples e que tem uma eficiência enorme. Então, olha só, liberdade de informação, liberdade de manifestação, tutela da comunicação social prevista no artigo 220, isso tudo foi violado hoje, porque atingiu muita gente de forma indiscriminada, sem falar da proporcionalidade e da razoabilidade da decisão. Não estou dizendo aqui que a juíza errou, eu acho que ela tinha que agir de forma rigorosa, assim com o Facebook e com o WhatsApp, mas ela acabou atingindo muita gente, por isso até que o Supremo suspendeu a decisão dela, né? Eu quero chamar a atenção para vocês para outro ponto bem importante, que é a lei que regula as telecomunicações no Brasil. O artigo 2º da lei que regula as telecomunicações do Brasil, 9472 de 92, ela diz o seguinte: o poder público tem o dever, alguns dos deveres, garantir a toda a população acesso às telecomunicações por tarifas e preços razoáveis, né, e condições adequadas,
estimular a expansão do uso de redes e serviços de telecomunicações. Isso não é opção para o poder público, é dever do poder público. Então, quando o Estado tem a obrigação de promover a telecomunicação de massa, previsto em lei, para eu interromper um serviço como esse, ou um serviço de um aplicativo que se utiliza dessa via de comunicação, que é a telecomunicação, isso acaba gerando um transtorno muito grande, gera instabilidade, inclusive insegurança jurídica. Isso não é legal para o Brasil, isso não é bom para investidores, porque acaba virando uma coisa assim muito doida. Vamos respeitar o quê? A decisão judicial de um juiz de primeiro grau ou a Constituição ou a legislação posta sobre o assunto, né? E olha só que interessante, a mesma lei, que é a 9472 de 92, ela trata de direitos do consumidor. A gente consegue atingir o consumidor também com uma decisão dessa. Olha lá, usuário consumidor de serviços de telecomunicações tem o direito da não suspensão do serviço prestado em regime público, salvo por débito diretamente decorrente da sua utilização ou por descumprimento de condições contratuais. Além disso, é necessário prévio conhecimento para eu poder bloquear. Não bastasse Constituição, não bastasse a lei que regula as telecomunicações no Brasil, a gente tem um marco civil da internet, uma terceira norma. Uma terceira norma também muito importante, mas meio esquecida por aí, né? As pessoas só lembram dela quando a gente está falando aqui de internet, limitação de internet ou bloqueio de WhatsApp. Vou ler para vocês o artigo 4º, alguns dispositivos que dizem o seguinte: a disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção do direito de acesso de internet a todos. Se eu tenho a garantia de acesso à internet universal, eu não posso, com uma decisão judicial, simplesmente fazer o bloqueio universal. Eu tenho que fazer o bloqueio ali, pontual, um caso concreto, para aquelas pessoas que estão sendo investigadas, para os aparelhos que eles estão utilizando, né? Mas não, o bloqueio foi geral, todo mundo levou um salve da juíza lá, né? Olha só, inovação de fomento e ampla difusão de novas tecnologias. O WhatsApp é uma novidade, é uma tecnologia de comunicação muito eficiente, prevista no Brasil e prevista no mundo, na verdade, né? Tudo isso foi patrolado hoje, né? Tem mais, o artigo 7º da mesma lei diz o seguinte: o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e os usuários são assegurados alguns direitos, como a não suspensão da conexão, salvo débito e questão técnica, e manutenção da qualidade contratada. Quando eu tenho justamente esse ponto de interrupção, eu violei, por exemplo, a continuidade do serviço público. Então, a decisão da juíza, ela interferiu diretamente em relações de serviço público, em relações de consumidores, em relações inclusive comerciais e empresariais. Isso pode ter gerado dano para muitas pessoas, que não tem absolutamente nada a ver com aquela ação, com aquela investigação que ela está supervisionando, conduzindo, enfim, e inclusive acompanhada do Ministério Público, né? O Ministério Público deve ter feito um pedido de alguma punição para o serviço que, caso não prestasse. Não sei se foi esse o pedido de bloqueio geral e restrito, né? Se foi, acho que podia até ter uma revisão, né? Mas, enfim, cada um sabe o que está analisando no caso concreto, a gente está vendo tudo isso de longe, e é uma visão que a gente muitas vezes não conhece pontualmente o processo, né? E fica aí numa questão de, será que é aplicável ou não é? Acredito que ela tomou a decisão por uma convicção muito forte, mas ela acabou violando direitos fundamentais de milhões de pessoas e isso não se justifica, né? Isso não pode ser assim. É interessante que hoje eu vi um comentário, aliás, até uma colega de trabalho, né, a minha colega Kézia, que é de trabalho lá no Ministério Público Federal, ela viu o comentário e me falou, olha lá o comentário da pessoa chamada Márcio França, ele fez um comentário muito bacana no Globo.com a respeito do desbloqueio. E eu achei o raciocínio dele perfeito para essa situação. Ele fez um raciocínio paralelo que é da seguinte forma: os Correios mandam correspondência para o país inteiro e para fora do país. Digamos que algum traficante se utiliza do serviço dos Correios. E a Justiça e a Polícia sabem que esse traficante está se utilizando dos Correios justamente para transportar, mandar, encaminhar entorpecentes. E aí a Justiça pede aos Correios que abra, viole a correspondência, enfim, a encomenda, e os Correios dizem que não tem como fazer isso, que isso não é possível, que não tem mecanismo tecnológico, material, logística para fazer isso, né?
E aí a juíza dá uma determinação de que ele abra. E os Correios dizem, não consigo fazer, é fisicamente impossível. É um raciocínio hipotético. E aí no final ele complementa da seguinte forma. Então, porque os Correios não conseguem fazer a violação das encomendas, digamos assim, eu suspendo os serviços do Correio para o país inteiro. Essa, num raciocínio comum, do cidadão comum, que talvez ele não esteja aí preocupado com questões de constitucionalidade ou de ilegalidade, ou até da instrução probatória no processo penal, ele fez um raciocínio muito perfeito. Eu vou suspender a atividade dos Correios, que é um serviço público, porque os Correios não têm mecanismo suficiente para abrir uma correspondência. Né? Aqui com o WhatsApp foi semelhante a isso. Suspendeu-se o serviço de forma geral, porque o Facebook dizia que não era possível criptografar, ou enfim, não quis atender. Aí a gente não consegue prever exatamente a que ponto nós chegamos de má vontade, por exemplo, do Facebook, né? Que pode ter rolado sim, com certeza. Mas, de outro lado, por que o Facebook não descriptografou e não apresentou? Porque, primeiro, a gente não tem uma regulamentação específica para o WhatsApp no Brasil. Não tem essa regulamentação específica. Nós temos o Marco Civil da Internet, que é uma regulamentação genérica, mas não é específica para aplicativos ou software de comunicação instantânea. Segundo, o Facebook poderia ser processado, o WhatsApp poderia ser processado por inúmeras pessoas que estão alegando violação dos seus direitos de dados. Porque o Facebook, como ele não tem sede no Brasil, em tese, ele não estaria sujeito à jurisdição nacional. E aí, por conta disso, o mecanismo utilizado, uma ordem direta, sem ser uma carta rogatória, encaminhada para o outro país, para que lá na sede do Facebook fosse cumprida, não foi utilizada. Foi uma decisão direta. E aí o cidadão pode sim questionar. O cidadão que teve seus direitos violados, apesar de estar utilizando o WhatsApp para a prática de crime. Né? Então, olha só, a decisão judicial ela tinha que ser dada por alguma razão, a juíza entendeu, eu não discordo da juíza, eu só acho que ela não precisava ter expandido para todo mundo, mas ela violou direitos de informação, direitos de liberdade de expressão, direitos vinculados à tutela de comunicação social, a razoabilidade e a proporcionalidade acabaram sendo abaladas numa decisão como essa. O Supremo teve que agir por força de uma DPF, ele consegue, por disposição legal, suspender os efeitos da decisão criminal. Isso, no final das contas, gera uma sensação de impunidade. Sim, gera uma sensação de impunidade, porque a bandidagem que está utilizando o WhatsApp para combinar crimes, para transmitir imagens de pedofilia, para combinar transporte de entorpecentes e tudo mais, eles acabam de uma maneira ou de outra se aproveitando e se beneficiando por essa falta de sincronismo da justiça brasileira. Eu sei que o juiz de primeiro grau ele não está totalmente subordinado a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Existem decisões do Supremo que são vinculantes e outras não. Mas a falta de sincronismo, o que é isso? Eu vou dar uma decisão já sabendo que existe algo no Supremo contrário. Eu vou dar uma decisão sabendo que o que existe no Supremo, contrário ao que eu estou decidindo, pode oportunizar uma suspensão da minha decisão. Isso fragiliza a justiça brasileira, isso fragiliza o trabalho do Ministério Público e, de alguma maneira, gera essa sensação de impunidade que acaba fomentando a prática da criminalidade. Então essa novela, ela tem que ter um ponto final, né? Bloqueia, desbloqueia, tem acesso, não tem acesso. Isso não é bom nem para as investigações, muito menos para a justiça. E para qualquer cidadão isso é horrível. E aí a gente entra numa situação de insegurança jurídica muito grande. Isso não é legal, né? Pessoal, eu queria conversar com vocês sobre esses assuntos, falar por que o Supremo conseguiu suspender essa decisão. Ele tinha mecanismos para isso, tem previsão legal. A decisão da magistrada, quer queira, quer não, acabou violando direitos fundamentais, apesar de ter sido uma decisão que eu acredito que tenha sido necessária, né? Mas poderia ter uma outra punição, pecuniária, por exemplo, né? Mas enfim, era isso que eu queria conversar com vocês, mostrar para vocês que uma decisão judicial ela pode estar ligada a um universo de normas, né? A gente falou de Constituição, a gente falou do processo penal, do poder de instrução probatória que existe no processo penal, a gente falou de serviço público, né? Constituição, legislação de serviço público, Marco Civil da Internet e acabou até encostando lá no controle concentrado de constitucionalidade por meio de uma
ADPF, né? Então tudo isso é muito bacana, a diversidade de direitos que a gente tem em uma só decisão questionada na justiça, né? Eu acho assim, o direito tem esse lado muito bonito, que é essa possibilidade de você vincular. Por isso que eu gosto do estudo sistematizado, né? Eu gosto de fazer links com toda a matéria. Não deveria o WhatsApp se adequar à legislação brasileira? Ótimo, show de bola. Eu acho que essa seria como eu posso dizer, esse seria um passo para o futuro. Facebook e WhatsApp deveriam se adequar à legislação brasileira. Na verdade, eles deveriam ter sede aqui no Brasil se quisessem transmitir os serviços dele pelas TEDs brasileiras. Existem países que impõem que essas grandes empresas tenham sedes ou filiais que se sujeitem à jurisdição do Estado, tendo em vista a soberania do Estado, né? A China, por muito tempo, numa visão muito restrita, impediu que o Google, o Facebook pudessem circular no seu território, né? Em Cuba também acontecia isso, não sei se ainda acontece. E hoje o que nós temos? A gente recebe o sinal do Google, Hotmail, WhatsApp, Telegram, e essas empresas elas estão fora do Brasil. E o primeiro ponto que elas alegam é que elas não estão sujeitas à jurisdição brasileira. Elas não podem cumprir assim uma ordem brasileira, porque elas estariam dando espaço e sorte para os usuários processarem eles. Então eles também não estão totalmente desamparados. Eles não fazem apenas, talvez, por má vontade, como muita gente pode pensar, né? Eles possuem, sim, um arcabouço jurídico que garante a eles, de certa forma, não cumprir essas decisões. Mas eu dou toda a razão para vocês. Teria que se adequar à legislação brasileira e se sujeitar às regras no Brasil, tendo fisicamente instalada aqui uma filial, né? Sim, a lei do Marco Civil da Internet ela é ainda ineficiente, concordo também, ela não trata todas as situações, até porque ela é uma legislação genérica. É por isso que o ministro da Justiça, o professor e ministro Alexandre de Moraes, ele já anunciou que existe um projeto de lei que vai ser apresentado no Congresso Nacional em poucos dias para tentar regulamentar os serviços de comunicação instantânea, MSN, Telegram, WhatsApp e por aí afora. Tá? Com certeza, teria que haver um TAC que poderia resolver isso, né? A legislação brasileira não tem força, eu acredito que a legislação brasileira tem força, né? Mas o problema é que eu não posso impor a legislação brasileira com esse rigor e com essa dinâmica para alguém que está do outro lado do mundo, por exemplo, está lá na Ásia, né? Isso é muito complicado. Porque não cumpre a ordem de bloqueio se não cumprem a quebra, né? Justamente pelo que eu falei, porque eles não têm sede no Brasil e eles sempre alegam que não estão sujeitos à jurisdição brasileira. Tem sempre dedo político sujo por trás disso, magistrado fazendo jogo, pode ser também, né? Seria uma incompetência jurisdicional? Eu, de plano, acho que sim. Por que eu acho que sim? Eu penso que a justiça estadual não poderia dar num processo criminal uma decisão que afetasse o país inteiro, né? Essa teria que ser uma decisão proferida em outro tipo de ação. Mas, enfim, esse é um posicionamento meu. Das ações que eu tenho o hábito de mexer no Ministério Público Federal como servidor, a gente vê ações com efeitos muito amplos como essa para questões pertinentes às ações civis públicas, né? Essa é questionável, eu diria que é da sorte pro azar. Pode sim haver mudança na lei, sim, com certeza. Eu acho que vai existir mudança no Marco Civil da Internet e nós teremos aí possivelmente uma nova lei para regular essas comunicações instantâneas. Que adianta bloquear o WhatsApp se existem apps similares, Facebook, Skype, exatamente. Aí fica uma sensação de que foi vingança, né? Mas não acredito que não foi isso. Se cada um que se sentir constrangido resolver ajuizar uma ação, a gente vai levar o sistema judiciário no país à falência, né? Porque são milhões, mais de 100 milhões de pessoas utilizando o mesmo sistema. Verdade, Rocha. Rocha Isa falou uma coisa muito certa, nós somos dependentes e subordinados a um sistema global de consumo, isso é real, isso não é brincadeira não. Muitas vezes a soberania do nosso país ela é ignorada por um acordo comercial qualquer, né? Isso é muito triste, mas é real, e não é exclusividade do Brasil. Todos os países do planeta passam por situações semelhantes, né? Não acha que existe ativismo exacerbado para juiz de primeiro grau? Pois é, né? O que acontece? Esse ativismo exacerbado, né? Acho que eu falei incorreto, essa palavra é difícil, né? Pode sim existir um ativismo, mas o que acontece? A magistratura e o Ministério Público estão muito fragilizados no Brasil, muito fragilizados, há um desrespeito enorme pelas duas grandes instituições. Então isso é natural que juízes e membros do MP queiram se impor. Isso faz parte até da missão institucional de cada uma dessas funções. Mas o problema é que quando essa imposição ela acaba afetando
limites constitucionais que afetam um cidadão que não tem nada a ver com aquela situação, ao invés de fortalecer a magistratura, acaba fragilizando mais, né? E aí muita gente vai querer, por exemplo, uma limitação dos poderes do magistrado, como estão querendo fazer no Congresso agora, dizer que é abuso de autoridade e investigar corrupto nesse país. Isso é uma monstruosidade, mas isso é fruto de uso de ferramentas, muitas vezes, de forma pouco ponderada, né? Ou não razoável. Mas, enfim, isso é um contexto político que eu acho que vai com o tempo se assentar e diminuir todas essas situações. Controlar os efeitos da extraterritorialidade é muito complicado. Por que é complicado controlar esses efeitos? Porque eu precisaria de recurso para o TJ. O STF teve que interferir para não dar mais pano para manga, porque o STF poderia ficar quieto e dizer assim, olha, agora não é hora de mexer com essa DPF, vamos deixar o Tribunal de Justiça do Rio se manifestar. Poderia ter feito isso, mas o Supremo pensou o seguinte, não, peraí, isso vai gerar muita discussão, eu já vou limar, vou cortar no toco essa situação aqui, arrancar pela raiz esse mal e vou suspender a decisão, e ele tem legislação que autoriza esse. Essa foi uma forma de controle da extraterritorialidade e dessa decisão, né? Eu penso que a magistrada poderia ter dado uma decisão, por exemplo, para ficar vinculada à territorialidade que ela está situada, da comarca dela. Isso poderia ter acontecido, né? Porque a magistrada estadual, o magistrado estadual, na verdade, ele tem jurisdição nos limites da atuação dele, territorial dele, né? Da comarca que ele atua. E essa decisão acabou atingindo Anápolis, Brasília, Manaus, Porto Alegre, do país inteiro, né? No Brasil a gente tem um problema de uso extremo da democracia para todos os lados. Isso é verdade. O brasileiro ainda não se acostumou com a democracia mesmo, passado quase 30 anos do advento da Constituição de 88. A democracia tem que existir, tem que garantir as liberdades, mas elas têm que ser usadas de forma adequadas, de formas ponderadas. O bom senso deve ter mais espaço do que muitas vezes medidas como essas, né? Mas enfim, pessoal, o que eu queria trazer para vocês, elementos previstos em lei que autorizaram o Supremo a agir como agiu, trazer elementos previstos em lei que autorizam a magistrada a tomar aquela decisão e, de repente, a gente pode ter novas decisões e talvez o Supremo tenha que agir novamente para suspender a decisão, tá? Eu gosto de falar de assuntos que vinculam o direito constitucional porque a gente tem que ter uma noção mais aberta sobre o direito constitucional. O direito constitucional está linkado com o processo civil, com o direito civil, penal, processo penal, administrativo e tantos outros ramos do direito. E isso é muito importante. A gente acaba otimizando o nosso tempo quando consegue estudar de forma mais aberta, né? Não vou estudar só constitucional hoje, vou estudar constitucional e penal um pouquinho, né? Sempre tem o link. Podcast, quem é usuário do iPhone, já é cadastrado automaticamente no podcast e o pessoal do Amo Direito fazia a conversão. Quem não usa, como eu, o iPhone, usa o Android, pode baixar o SoundCloud. SoundCloud é um aplicativo, é uma nuvem só para áudios. Aí é só seguir lá o Amo Direito ou seguir o professor Rodrigo Belmonte. Esses áudios vão estar lá para ser ouvidos. Você pode estar na academia, pode ouvir o áudio, pode baixar para ouvir no pendrive. Bem bacana, um sistema novo, muito legal. A decisão plenária do STF vai ser na DPF, sabe lá Deus quando, mas não sobre essa decisão agora. Sobre essa decisão eu acredito que não. Fico muito feliz de poder contribuir dentro das minhas limitações, né? Mas eu fico muito feliz de poder contribuir com o estudo de todo mundo, tá? O que eu puder fazer e ajudar para esclarecer algumas coisas e otimizar o estudo de vocês, eu vou estar sempre à disposição, tá bom? Pessoal, então eu vou encerrar a nossa live hoje com um agradecimento muito especial a todos vocês que participaram, muito obrigado. Um agradecimento especial para o pessoal do Amo Direito, Marquinhos, que viabilizou essa oportunidade de usar o canal deles. Vou deixar meus contatos, eu sou o professor Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo do laccursos.com.br e também do site maisconstitucional.com.br. Vocês podem me seguir, maisconstitucional.com.br, maisadministrativo.com.br. Aqui estão as mídias que eu uso, Instagram, Facebook, Periscope, tá bom? Procurem lá no Instagram, Rodrigo Abelmonte, no Facebook, Rodrigo Abelmonte também. Beleza, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus. Muito obrigado por todos que compareceram, beleza? Forte abraço para todos!